Bem-vindo à segunda parte dessa série de como resolver os principais problemas de quem usa automação. Claro que pode acontecer muitas coisas, mas esses problemas são problemas comuns que, se você souber como resolvê-los, certamente já vai te adiantar para não cometê-los e também para fazer projetos mais assertivos. O número 4 da nossa lista é como fazer uma ligação em paralelo. Você tem basicamente três formas de fazer uma ligação em paralelo com o sistema de automação Wi-Fi, Zigbee ou Bluetooth. A primeira delas é a ligação em paralelo elétrico tradicional, aonde de um lado tem a fase e do outro lado tem um retorno. Quando você vai usar um módulo de automação, se esse módulo é acionado com a fase, por exemplo, os módulos daquela automação de 1 e 2 canais, você usa a fase para acionar o S1 e o S2. Então é muito simples, você vai colocar de um lado a fase, como já é normalmente no paralelo tradicional, vai ter os dois fios, o outro interruptor three-way, e no outro lado, ao invés de colocar o retorno, que seria o tradicional, você vai colocar o módulo de um ou dois canais. A outra forma de você fazer o paralelo é usando pulsadores. Os módulos daquela automação permitem você configurar se você quer usar interruptor comum ou pulsador, aquele com mola, tipo campainha. A grande vantagem de usar o pulsador é que você pulsa, por exemplo, a fase no S1 e no S2, e aí, se você quiser fazer um paralelo, é só ligar um outro pulsador em paralelo, porque aí tanto faz, dá o pulso aqui, ele vai acionar o módulo, ou dá o pulso aqui. Dá para colocar mais um também, dois, três, vários interruptores em paralelo, porque quando você der um pulso, ele vai acionar o módulo. Essa é a forma mais simples eletricamente. Agora, atenção! Existem módulos que não usam a fase para serem acionados. Um excelente exemplo é o nosso módulo de 3 canais. Esse módulo usa o comum dele para acionar o S1, o S2 e o S3. E assim como eu expliquei no workshop de instalação, explico dentro do curso Integrador de Impacto, esse comum ele é o neutro. Então, se você vai usar os nossos módulos e vai fazer um paralelo elétrico do módulo de 3 canais, lembre-se que ao invés de você fazer o paralelo com a fase, você vai usar o neutro. Com isso dito, a gente vai para a próxima maneira de fazer o paralelo, que é o paralelo via rede Zigbee. Essa é a maneira, na minha opinião, mais fácil de todas, porque você não precisa de uma conexão elétrica entre os módulos. Você pode ter um interruptor inteligente de um lado, do outro lado um módulo, lá em cima, por exemplo, na escada, um outro interruptor inteligente, e se esses interruptores e módulos tiverem a opção de associação de controles múltiplos, simplesmente você seleciona o outro módulo, independente de qual lado, que assim que setado eles vão funcionar sempre juntos. Então não importa se o retorno está do lado de cá ou do lado de cá, não importa. Quando você cria uma associação de controles múltiplos entre um e o outro, um canal e o outro, por exemplo, aqui eu tenho de 3 canais e aqui eu tenho de 2. Se eu criar essa associação aqui, sempre quando um for ligado, o outro é ligado também. Quando um desliga, o outro desliga também. Eles funcionam juntos, independente se você acionar via comando de voz, fisicamente no botão ou via aplicativo. Essa é a maneira mais simples, e o interessante, se você usa os módulos daquela automação em Zigbee, é que esse paralelo remoto ele continua funcionando mesmo se a internet ficar offline. Porque o controlador da rede Zigbee, que é o Gateway Zigbee, ele que faz essa inteligência. Então você não precisa de acesso à internet para executar. Esse também é um dos pontos que o paralelo funciona super rápido, sem precisar conectar com o servidor na nuvem. E com isso dito, você agora sabe como fazer os seus paralelos. Na prática, a sacada é a seguinte: se você vai construir uma casa do zero, você pode colocar um módulo em cada caixinha e depois escolher os paralelos via aplicativo sem problema, sem se preocupar com um paralelo elétrico. Se você já tem uma casa pronta
e quer economizar nos módulos, você pode manter o paralelo elétrico que já existe, desde que você saiba em qual lado está a fase e qual lado está o retorno. Para isso é só desmontar os interruptores e testar. Descoberto dessa forma, você coloca o módulo do lado do retorno e do outro lado você vai deixar a fase para o seu three-way. Bom, a segunda parte aqui da nossa lista, né, é quando o dimmer faz a luz piscar. Aqui tem alguns pontos importantes para você saber. A dimmerização de uma lâmpada é feita reduzindo a tensão que ela recebe. Os LEDs hoje em dia são circuitos eletrônicos e esses circuitos, se eles não foram construídos para quando for menor tensão ele ter um brilho menor, ou seja, ser um LED dimmerizável, ela vai piscar. E vai piscar bem forte, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, se o LED for dimmerizável e ela está piscando, isso acontece quando você joga um brilho muito baixo. LEDs dimmerizáveis, mesmo sendo dimmerizáveis, alguns não têm um corte, né, setado. Por exemplo, se a intensidade do brilho for X, ele apaga. Alguns ficam piscando, por isso que é importante você ter um módulo dimmer que permite ajustar a intensidade mínima do brilho. Né? No meu curso eu ensino isso e no módulo daquela automação tem esse recurso. Para você, mesmo no mínimo, ter uma intensidade de brilho desejável que funciona. Agora, tem outros pontos aí. Por exemplo, se você tem uma fonte dimmerizável, essas fontes não têm uma regra fixa. Tem fontes que funcionam bem com o módulo dimmer e tem fontes que não funcionam bem. Como tem uma infinidade de fabricantes e fontes diferentes, a regra na automação que eu sugiro é evite usar fontes dimmerizáveis no projeto. Sempre opte por LEDs dimmerizáveis AC de 100 a 240 volts direto, para você não ter esse papel do intermediário que é o driver 12 volts. Agora, se isso for inevitável, a dica é, antes de comprar todos os drivers, né, escolhe um modelo, testa na bancada, valida com o módulo e depois faz a compra, porque senão você pode correr o risco de uma certa incompatibilidade e é isso que você não quer. E por fim, existe um problema que às vezes, que já é o número 6 aqui, né? Quando o LED ele não apaga totalmente. E isso pode acontecer por alguns fatores. O mais comum é um problema elétrico de aterramento, né? Geralmente em locais onde você tem fase 220, né? E aí, o que acontece? Se você tem fase, você tem um problema de aterramento, pode ter uma tensão residual no LED e ele fica ligeiramente aceso. Mas isso não tem nada a ver com automação, isso é uma questão de elétrica. O ponto é, se você tem um módulo dimmer ou até mesmo um módulo relé, que quando você desliga ele fica ligeiramente aceso, isso pode ser resolvido com um capacitor em paralelo com a carga. Quem trabalha com automação sabe que isso é uma maneira de resolver quando o módulo gera esse ponto. Isso geralmente acontece em interruptores e módulos sem o neutro, no qual eu não recomendo em hipótese alguma. Por quê? Se o equipamento eletrônico, né, ele precisa ser alimentado. Essa alimentação vem da energia, né, AC, e tem a fase e o neutro, ou a fase e fase. O que importa é a diferença de potencial. Esses equipamentos sem neutro, o que eles fazem? Eles têm a fase e do outro lado eles pegam o neutro ou a segunda fase pelo retorno da lâmpada. E isso geralmente dá problema. Então fuja desse tipo de equipamento porque eles são instáveis e provavelmente pode dar problema. Principalmente quando a lâmpada começa a não passar o neutro naturalmente. Porque o soquete pode envelhecer,
pode ter um contato ruim, e eu já vi isso acontecer em dezenas de locais. Então foge disso. E com essas dicas, você agora tem mais informações para os seus projetos bem feitos. E na próxima parte, a gente vai falar o que fazer quando a operadora não permite configurar o modem em bridge, em ponte, como você vai lidar com isso, quais são as opções que você tem para integrar o Sonoff e Tuya no mesmo aplicativo? Será que dá para fazer isso? E também dicas importantes para você automatizar um portão de garagem. Então, não deixe de acompanhar aqui no canal e até o próximo vídeo.